Agora deu? Vê se deu. Deu agora? Mas tem que... Gente, vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Mas aqui tá funcionando, vai. Não tá ouvindo? Não. E eles estão botando que não tá dando certo? Eles estão. Eu entrei, sei que eu achei que era o meu telefone. Pra mim tá sem volume. Ué. Agora, vê lá. Não, aqui não pode ser. Sim, Mas aqui tá certo. Ó, pra Sandra deu, pra mim ainda não. Pra Sandra deu? Ó, Sandra deu. Tá. Albert. Sim. O Albert, vê se tá funcionando o volume aí. Fechou agora. Tá. Ok, gente. Beleza? O volume restaurado aí. Tá. Muito bem. Tá. Então vamos recomeçar, continuar dessa tela aqui, que é só uma revisão. Então essa tela é a última semana de Jesus, né? A última semana de Jesus no ministério público. Daqui Jesus ele parte para o ministério privado, que é justamente, né, ele está junto com os discípulos. Amém? Então, voltando aqui, ó, lá no João capítulo 11, Jesus está em Betânia, onde ele faz o milagre ele ressuscita o Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Depois de Betânia, ele vai para Efraim, fica alguns dias ali pertinho. Efraim é uma cidadezinha pertinho de Jerusalém. Fica alguns dias em Efraim, depois ele volta para Betânia, né? Ele volta para Betânia, onde tem uma ceia, onde essa é a ceia onde Maria quebra aquele vaso de unguento, lava os pés de Jesus, seca com os cabelos, e aí Judas se levanta e fala para Maria se ela podia vender esse negócio e dar aos pobres. Amém? E aí Jesus disse, olha, os pobres sempre vocês vão ter, ela está fazendo isso, preparando para a minha sepultura. Então Maria, ela já estava antecipando e ungindo Jesus para a sua morte, que seria alguns dias depois. Aqui João 12, né? Jesus, são 5 dias antes, né? E Jesus, João 12, ele está entrando em Jerusalém novamente aqui. A gente começa a ver que é a entrada triunfal, né? Jesus já está entrando em Jerusalém. Amém? E depois os gregos, aqui há 4 dias antes, os gregos, que a gente falou que não são gregos, né? Mas são, o apóstolo João chamou de gregos. Mas são vários prosélitos, aqueles que aderiram, que se converteram ao judaísmo, são simpatizantes do judaísmo, são aqueles, entende, que pelos fariseus, eles são fora da aliança, porque não eram circuncidados, mas eram aqueles que tinham ali uma afeição pelo judaísmo e pelo Deus de Israel. E para eles não era proibido de eles ir para Jerusalém. Então eles iam para Jerusalém, lembrar que eles estavam ali celebrando a Páscoa, né, o Pessar. Então existia essa afluência de pessoas, né, essa afluência de pessoas a Jerusalém. Amém? E aí, João 13, justamente, né, onde Jesus ele retira, oculta e vai para o privado. Então nós ficamos do João 13 a 17, agora Jesus e os discípulos. Amém? De João 13 a 17 é Jesus instruindo os discípulos, falando com seus discípulos, ensinando os seus discípulos. Amém? Bom, vamos lá, porque é muito interessante, porque são várias coisas, me vai vindo na cabeça aqui, daqui a pouco eu já faço. Isso aqui a gente já falou. Ó, nós paramos aqui, ó. Paramos nessa aqui, né? Que é João 3, que dizendo assim, ó, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então, João 13, versículo 3. Ou seja, né, o apóstolo João está dizendo assim, ó, sabendo isso, Jesus sabendo. Aí nós entendemos que Jesus sabia quem ele era, né? Sabendo este que o Pai tudo confiou a ele em suas mãos e que ele veio do Pai e vai voltar para o Pai. Amém? Então, o que o apóstolo está aí o quê? Enfatizando assim, a identidade de Jesus. Jesus sabia quem ele era, né? Jesus ele tinha consciência de quem ele era. Agora, olha o link, né? O interessante. Antes de fazer esse link, Hebreus 12, 2, aproveitando que está ali, diz assim, né? Olhando, Hebreus, o autor de Hebreus diz,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, né, essa alegria que estava proposta a Jesus, que capacitou ele para enfrentar a cruz. Amém? Ou seja, Jesus ele tinha clareza daquilo que ia acontecer. Né? Jesus ele estava totalmente consciente de tudo, né? Ele tinha toda a leitura de tudo que estava acontecendo, ele tinha. E isso causava nele alegria. Né? Por quê? Porque ele estava ali algumas horas, né? algumas horas da execução total do propósito do plano de Deus, que é o quê? A crucificação e a sua morte. Amém? Para redenção e para a salvação da humanidade. Então ele estava, essa alegria, né, dele que o capacitou para enfrentar a cruz. Agora um detalhe, né, voltando ao link, né, sabendo que o Pai, ou seja, Jesus, o apóstolo João, ele confirmou a identidade de Jesus. Só, eu sei quem eu sou, e por saber quem eu sou, né, eu sirvo. Né? Por saber quem eu sou, o que acontece? Olha lá, ele serve. Deixa o pastor botar aqui, ó, o versículo 4. Por saber quem ele é, ele serve. O versículo 4 diz assim, ó, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Ou seja, né, aquele que sabe quem é em Deus, né, ele não tem problema nenhum, né, em servir. Né? Ele não tem problema nenhum em ser humilde. Ele não tem problema nenhum. Amém? Então, o interessante que eu quis frisar isso, né, é que o apóstolo, o João, ele deu uma relacionada entre a identidade, né, e o propósito de Jesus. Glória a Deus. Assim, né, nos faz lembrar também isso, né, isso que o pastor está falando, nos faz lembrar também quando o João Batista foi preso. Aí João Batista foi preso. João Batista, o que é que João Batista preso ele fez? Ele, lembra que a gente até falou nisso, né? Passou aquele vento de incredulidade ali, ele ficou meio, e ele pediu para 2 discípulos dele perguntar para Jesus, você mesmo, João está perguntando, ou havemos de esperar outro? O que Jesus fez? Isso é interessante, né? Jesus disse o seguinte para ele. Jesus não disse assim, ó, vai lá e diz que eu sou Jesus. Sim, claro, sou eu. Não. Jesus falou o seguinte, olha, fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, né? Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando e é anunciado o reino de Deus, está sendo anunciado. Né? Entende? Ou seja, aí ele não respondeu, ele respondeu a identidade dele com um propósito. Ele disse, não sou eu, vai, disse, claro, não. Ele disse, olha, fala para ele, ou seja, que o propósito ao qual eu vim está sendo executado. Né? Ou seja, a minha identidade é o propósito, a minha identidade é a minha missão. Né? A mesma coisa, a identidade dele, a identidade de Jesus foi reforçada por João e depois ele falou o propósito. Olha, por eu saber quem eu sou, né, eu não tenho problema nenhum, né, de me comportar ou de fazer um trabalho que a gente vai ver em seguida, que é altamente assim de uma pessoa irrelevante totalmente, que era o que aquele que lavava os pés fazia, né? Era considerado escravo, o mais irrelevante, era um trabalho mais humilhante, né? Era o que o Jesus fez. Mas isso a gente vai ver na sequência. Agora eu achei algumas coisas aqui, e eu quero trazer à luz também para que você estude, para que você anote, né? Para que você anote e que você também dê uma estudada aí. O que acontece é o seguinte, olha só o que está acontecendo, né, nessa última janta de Jesus com os discípulos. Muito bem. Primeiro, essa última conversa, vocês imaginam assim que é alguém que vai morrer, né? Vou morrer e eu vou passar as últimas instruções. Então, o que a gente vai ver nesses próximos terça-feira, né, são as últimas instruções de alguém que ia morrer e dizer assim, olha, eu vou para o Pai,
né? Eu não vou estar mais aqui fisicamente com vocês. Então, mas eu preciso que você passe as últimas instruções. Eu preciso reforçar aquilo que até agora eu falei. Entende? Então, olha a importância que é essas nossos estudos né? Claro que tudo é importante, mas esse é o ápice, né? É o resumo, assim, do que Jesus vai passar para os seus discípulos. Olha só o que eu escrevi aqui para a gente dar uma avaliada. Primeiro, rever as lições dos 3 anos que passaram, né? Então, nessa janta aí, o objetivo de Jesus era fazer uma revisão, né, dessa caminhada de 3 anos com seus discípulos, frisando, né, pontos importantes, trazendo à mente deles, né, pontos importantes para que eles não se esqueçam. É muito importante isso. Revelar o futuro imediato. O que é isso? É revelar o que vai acontecer amanhã. Essa era a ideia deles. Olha, amanhã, né? E aí Jesus já aproveitou o objetivo dessa janta era dizer para os caras, olha, gente, amanhã vai cair de... Entende? Ou seja, e Jesus, eu botei aqui, ó. Por quê? Porque os discípulos, né? E Jesus sabia disso. Eu até escrevi aqui, eu achei muito... Ó, porque era a hora do sonho se tornar um pesadelo. Então, no dia seguinte, e agora na janta, Jesus começou a trazer eles para uma realidade. Que o sonho ia começar a se tornar um pesadelo. Olha como é legal a gente estudar nesse nível, né? Trazer versículo por versículo, contextualizar. Aquela ceia, quando a gente celebra a ceia na igreja, né? Ó, esse é o meu corpo, mas talvez, né, a gente não tenha noção do que significou esse é o meu corpo. Ou seja, eu vou, mas celebrem o meu corpo através desse ato. Entende? Celebre meu sangue através desse ato. Às vezes a gente não tem essa noção da importância que é uma ceia, né? Mas olha o momento, né? O momento lá. Então eles estavam assim, sabe, do sonho se tornar um pesadelo. Por que um sonho se tornar um pesadelo? Porque assim como todos os judeus lá do primeiro século, eles esperavam que o Messias reivindicasse o trono. A grande verdade é que os discípulos também esperavam isso. Não adianta, eles estavam 3 anos andando com Jesus, embora Jesus estava falando que o reino dele não era dali, que o Pai que mandou, ele faz, mas só que a ideia da cabeça formatada desse, ó, daqui a pouco Jesus assume tudo. Isso é tão real, se nós olharmos lá em Lucas 22, eu acho, 1 dia antes, 2 dias antes, eles ainda estavam discutindo entre eles quem iria se assentar do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus. Ou seja, Jesus, quando tu assumiu o trono aqui, olha, né, pediram a Tiago e João, a mãe de João e Tiago, parece, né? A mãe de João e Tiago, o Senhor, quando tu estiver no teu reino, será que tu pode, né, botar meus filhos, né, perto de ti e tal? Ou seja, tu estava lá pedindo ali para Jesus lá um cargo, né, de ministro da Fazenda, ministro da Economia. Entende mais ou menos a ideia, assim? Porque na cabeça deles, Jesus iria realmente, né, tirar Roma, né, desestruturar Roma, pegar o poder e ali, né, impor o poder, né, e assumir o poder. Essa é a cabeça deles também, funcionava assim, entende? Então, a espera deles, prova disso é que eu falei há pouco, né? Eles ainda estavam pensando, né, em fazer parte desse reino terreno junto com Jesus. Amém? Eles esperavam que Jesus derrotasse os inimigos, eles esperavam na cabeça deles que Israel se tornaria uma grande potência mundial, que trouxesse o mundo a seu domínio. Essa era a cabeça deles. Era o que eles estavam esperando a qualquer momento acontecer. E Jesus sabia disso. E Jesus sabia, sabe, o impacto que o dia posterior, que o amanhã iria, né, trazer na vida deles, daqueles homens. Jesus tinha essa noção, o impacto na vida deles. O choque que eles teriam, entende? Por isso que Jesus ele pegou esse tempo, né, para estar assim confortando eles, né, e preparando o coração deles para aquilo que estava por vir. Né? Jesus ele tinha consciência do desespero, né, e principalmente uma coisa que eu achei muito legal, do sentimento de abandono. Sabe aquele sentimento de órfão? Pô, Jesus, porque os caras largaram tudo, né, para andar com Jesus. Os caras 3 anos e meio quase aí.
caminhando com Jesus. 3 anos, e pensa bem, né? Quando a gente vai fazer um retiro, eu mais ou menos tive essa percepção. Quando a gente faz um retiro, sabe aquele retiro bem cheio de Deus, é uma sexta, um sábado, um domingo, né? E tu faz aquele retiro, e tu fica tão cheio de Deus nos retiros de carnaval, tão cheio de Deus, que chega na segunda-feira e sente falta, né? Tu já parece que alguma coisa falta para ti, não é assim? Comigo aconteceu algumas vezes, né? Parecia tão gostoso estar naquele ambiente, né? Tão bom, né? Estar naquele lugar. Agora tu imagina só, né? Tu tá na presença dele, entende? Tu imagina tu caminhar com ele, né? Imagina tu estar 3 anos e meio vivendo com essa glória, né? Ouvindo ele. Então, realmente o choque ia ser muito grande. A falta, o sentimento de orfandade, né? O sentimento de orfandade iria realmente permear a mente deles. Amém? Isso é o sentimento de abandono. Então, Jesus veio estabelecer um novo governo. Agora, que legal isso aqui, olha. O reino de Deus, né? No reino de Deus, o indivíduo, ele recebe maior autoridade no serviço mais humilde. Que Jesus veio nos ensinar também, uma das coisas que ele nos ensinou. No reino, né? O menor é o maior. Né? Então, no reino de Deus, o indivíduo recebe maior autoridade no serviço mais humilde. Amém? Vamos ver o que o pastor botou mais aqui. São temas predominantes que ele deixou nessa conversa, né? Nessa conversa do capítulo 13 ao 17. A necessidade da comunhão com Deus. Depois eu acho que lá no capítulo 14 ele fala, né, da ajuda do Espírito Santo. Depois o amor e a união no corpo dos cristãos. Ele fala nessa conversa. Então, vocês estão vendo como aqui, a gente estudando, a gente já vê que várias coisas que aparecem aí nesse mundo contemporâneo, ela face a Bíblia, não tem validade, entende? Quanto para Jesus, última instrução de Jesus é Bíblia. Né? A última instrução de Jesus, ele fala do amor e da união do corpo de Cristo, como que agora é uma teologia, entendeu? Porque a igreja não é precisa. Então, cara, é fora. Então, quando a gente entra, né, e estuda a palavra, a gente vai começar. Não, realmente o Senhor falou do corpo, o Senhor falou do amor aos irmãos, o Senhor falou da comunhão, né, o Senhor falou da união do corpo de Cristo. Falou, ele disse. Mas não, amém, aí é problema teu, de cada um, né? Não nosso, evidentemente, mas de cada um que pensa assim, né? E o perigo representado pelo mundo. Então, são os temas predominantes dessa conversa, que nós vamos estudar um a um e muito mais, né, desses capítulos aí, 13, 14, 15, 16, e o 17 ele ora, ele faz uma oração pelos seus discípulos. Amém? Agora vocês olham aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, se vocês quiserem anotar aí, Filipenses 2, 6 e 7, o que fala? Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Aqui, eu já falei isso, eu não sei onde é que eu li aqui no meu material, mas eu li algo muito legal, eu li algo assim, Jesus, ele não veio como Deus, embora sendo Deus, a palavra fala. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Então, cabe a nós pensar, analisar que os milagres que Jesus fez, Jesus não fez sendo Deus. Entende? Porque ele não veio igual a Deus. Ele não considerou ser igual a Deus. Ele esvaziou, né? Esvaziou si mesmo, vindo como servo. Então, ele não veio. Os milagres que ele não veio como Deus. Ele fez o milagre como a gente. Pastor, mas por que hoje a gente não faz o milagre? Por quê? Por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Então, ele veio nos mostrar, né, que se nós tivermos a comunhão que ele tinha com o Pai, né, nós estamos lá no outro estudo sobre fé. A comunhão que ele tinha com o Pai, nos é possível sim, né, liberar esses milagres assim como ele liberou. Porque ele fez isso não como Deus, ele fez isso como ser humano que tinha comunhão.
Um ser humano que era santo, um ser humano que não tinha pecado, um ser humano que esvaziou de si mesmo para viver. Senhor, eu vou fazer o teu propósito, eu vou ser obediente ao Senhor. E aí o que acontece? O Deus enchia ele de poder. Entende? Então isso aqui é muito é um ponto para nós pensar, estudar e orar. Ele não fez os milagres sendo Deus, não. Mas ele nos ensinou que nós, cada um de nós, com comunhão, nós podemos sim, né, fazer coisas iguais e até maiores que ele fez. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abra a mente, né, a consciência, né, do que é ser, né, de viver o evangelho, né? Versículo 4. Agora a gente vai entrar no versículo 4 exatamente, né, na questão do quê? De lavar os pés. Deixa o pastor, eu fiz algumas anotações aqui. É isso aí, vamos lá, vamos continuar. O pastor fez umas observações aqui, mas aí a gente vai falando no decorrer. Perfeito, vamos começar, vamos lá. Então, assim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O versículo 5. Depois deitou-se água na bacia, passou a lavar os pés do discípulo e a enxugar com a toalha que estava cingido. Amém? Versículo 4 e 5. Então, o que acontece para nós entender? Primeiro, a condição empoeirada daquelas estradas, né? O fato de lavar os pés era habitual. Então, toda casa que tu chegava, existia um servo com uma bacia e uma toalha. E esse servo geralmente era gentil, né? Porque era um serviço humilhante, degradante. Esse servo lavava os pés, secava os pés e tu botava a sandália e entrava para casa. E depois também, na janta, na ceia também era feito isso. Amém? Muito bem. Ou seja, ali eles chegaram, né? Ali eles chegaram e não lavaram os pés. Então não tinha o servo para lavar os pés deles. E, no entanto, ninguém dos 12, 13 ou dos 12 se achou, né, humilde o suficiente para pegar e nem para lavar os pés do mestre. Nem isso eles fizeram. Porque naquela época não tinha. Os discípulos, né, não eram assim, não era habitualmente, né, dos discípulos lavar os pés do mestre. Então nem de Jesus eles lavaram. Muito menos, né? Muito menos um lavar o pé do outro, né? Então, ou seja, eles entraram para essa ceia, né? Entraram para essa ceia já, digamos assim, um padrão elevado de orgulho, né? Não, eu não vou lavar o pé dele, né? Porque, ou seja, ninguém também fez isso, ok? Aí o que acontece, né? Eles abriram aí um precedente para quê? Para que Jesus levantou, né? E aí, o interessante, né, é que Jesus, quando fez isso, ele levantou, né? Tirou a vestimenta, ou seja, aqui eu li que ele tirou assim o seu manto e pôs um manto de servo. Tirou a vestimenta, ele pegou a bacia e ele foi lavar os pés, né, dos seus discípulos. Aí foi assim, e nós falando sobre ensinamentos de Jesus, né, antes da sua morte, ou seja, Jesus pontuando o seu coração para os discípulos, e ele de imediato fazendo isso para abrir a sessão de pontuações, de considerações, é assim claríssimo a missão de todo discípulo de Jesus, que é servir e ser humilde. Então, todo aquele, né, toda a manifestação contrária à humildade, ou toda manifestação contrária ao não servir, ela não tem ancoragem na vida de Jesus. Ela não tem ancoragem, né? Ela não tem ancoragem naquilo que Jesus é. Ela não tem ancoragem
na personalidade de Jesus. Por quê? Porque Jesus pontuou humildade e serviço. Entende? Claro isso? Então, assim, ou seja, a humildade e o servir são evidências de quem já tem dentro de si o reino sendo aflorado. Amém? Tá claro, né? Ou seja, todo movimento que a gente vê contrário a esse é assim, não bate, né? Não tem ancoragem. Amém? Glória a Deus. Então, humildade, e aí Jesus mostrou, né? Humildade e serviço. Glória a Deus. E aí, isso deixou os discípulos, né? Pô, os caras pensaram, por que nós não fomos fazer isso, né? Certo? Eles pensaram, o que nós fomos fazer? E aí tá ele agora, aí, o mestre lavando o nosso pé, né? Quando isso, Lucas retrata no dia 22, no capítulo 22, eu já falei, né? Que os discípulos estavam discutindo qual deles era o maior. Então o coração dos discípulos ainda estava muito altivo. Ali Jesus estabeleceu, né, um padrão, né, para que seus discípulos pudessem caminhar depois da sua morte. Partindo daí já tem a noção que nenhum deles estava disposto a curvar e lavar o pé dos outros. Quando Jesus se dispôs a lavar os pés deles, ficaram chocados. Assim, deixamos furo. Entendeu? Bom, aqui eu repeti aqui o Lucas 22, 24, né? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Ou seja, eles estavam discutindo ainda quem era o maior. Tu vê que os caras tinham andado 3 anos e meio com Jesus, do lado de Jesus, vendo Jesus. Mas mesmo assim, a mente deles ainda estava, né, nas questões terras. Assim, quem de nós vai ser o maior? Quem de nós vai sentar? Mãe, dá um jeitinho lá para nós aí, para dar uma forcinha. Entendeu? Esse gesto de Jesus, né, o fato de ele lavar os pés, ele serve como símbolo de purificação espiritual. Lá no versículo 6 e 9, e o modelo de humildade cristã. Então, purificação espiritual, o pastor até botou aqui, purificação espiritual, versículos 6 e 9. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus, se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro, Senhor, não só meus pés, mas também mão e cabeça. Ou seja, né, Jesus está fazendo aqui uma purificação. Ele está dizendo, olha, eu estou purificando vocês para que tenham parte comigo. Lembrando que essa purificação pode ter uma relação com os judeus sendo purificados pela semana de Páscoa. E aí Jesus estava purificando, né, os seus discípulos. Amém? E a próxima é a humildade. E o modelo de humildade cristã. A gente vê isso lá no versículo 12 a 17, que diz assim. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, que não é servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Ou seja, então, é uma abnegação. Ou seja, a abnegação, o serviço, o servir, é uma evidência que tu está sendo enxertado, que tu está recebendo, né, fluidos, né, recebendo as centelhas, né, do reino de Deus. Amém? Versículo 5. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. Lavar os pés fazia parte da hospitalidade, já falei isso. Era uma atividade somente para servo
escravo, já falei isso. Não era costume dos discípulos lavar os pés dos rabinos, também já falei isso. Vamos ver nas minhas anotações se o pastor foi feito aqui. Aqui, ó, o lavar o pé era habitual por um servo. Como caso não havia servo, nada foi feito. Jesus pegou esse gancho e aplicou uma lição. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu tenho mais. Porque eu fiz umas anotações, eu não queria perder nada, para a gente ficar bem. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos ao versículo 6. Diz assim: aproximou-se, pois, Simão, Pedro, e este lhe disse. Muito provavelmente, queridos, quando Jesus chegou em Pedro, ele já tinha lavado os pés de alguns, né? Mas só que a hora que ele chegou em Pedro, como Pedro era sempre um impulsivo, né? Pedro era aquele mais, né? E ele chegou em Pedro, onde Pedro se levantou e disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Entende? Pela impulsividade de Pedro. E aí, e aqui também, lá em Lucas, eu escrevi aqui, de repente, lá em Lucas, fala que Jesus, quando lavou os pés, ele lavou os pés, inclusive, de Judas. Né? Enquanto ele lavou os pés dos servos, inclusive de Judas. Judas estava ali. E também Lucas fala, né? Que além de Judas estar ali, que Jesus lavou os pés dele, e Judas já estava com dinheiro referente à venda de Jesus. Então, além de Jesus estar na mesa, né, Jesus lavou os pés dele, além de Judas estar na mesa, Jesus lavou os pés dele e a moedinha, lá, as 30 moedas de prata já estavam lá no saco, lá guardado de Judas, entendeu? E Jesus, evidentemente, já sabia disso tudo. Mas, no entanto, ele foi lá e lavou os pés do inimigo, né? Olha o quanto que a gente pode aprender, né, com esse Jesus. Eu botei aqui assim que esse versículo, esse 4 e 5, né? O lavar os pés é a personificação, eu escrevi a personificação da humildade. Ou seja, ali é a humildade personificada, né? E essa humildade, eu encontrei essa humildade personificada, ela só existe naqueles que sabem quem são em Deus. Amém? Porque se tu sabe quem é em Deus, é suficiente. Se a gente sabe quem é em Deus, é o suficiente para tudo na nossa vida. O importante é saber quem a gente é em Deus. O importante é saber que tem um Deus que cuida de nós. O importante é saber, né, que tem um Deus que se preocupa com a gente. O importante é saber que tem um Deus que vai saber exatamente o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a amanhã. Exatamente, ele sabe tudo. Entende? Então, quando a gente tem essa consciência, né? Quando a gente entra nesse lugar, né? Quando a gente consegue trazer no nosso coração humildade, porque a gente entende que nada somos, tudo nós dependemos dele. Para tudo a gente depende dele. Para tudo, né? Para tudo, né? Como diz Salomão, né? Uns botam um negócio em cavalo, não sei o quê, mas eu, né, confio no Senhor, né? Assim Salomão fala, né? Salmos, eu acho, né? Entende? Ou seja, é ele, né? É ele. Amém? Glória a Deus. Continuamos aqui. Então, isso que Jesus fez, né? Envergonhou todos os discípulos. Esse cara envergonhado, mas Pedro, né, foi o que mostrou a indignação. E que Jesus não se rebaixaria a isso. O Pedro não conseguia enxergar, né, o simbolismo que existia, né, a mensagem, o simbolismo oculto, né, desse ato de Jesus estar lavando os pés deles. Né? Pedro não conseguia enxergar isso, né, de uma forma espiritual, né, daquilo que Jesus estava fazendo. E a resposta que Jesus deu trouxe luz, né, e o significado do seu gesto. A menos que o Cordeiro de Deus purifique a pessoa do pecado, ninguém, como retratado no simbolismo da lavagem, ninguém pode ter parte com ele. Ou seja, né, somente o Cristo pode nos purificar do pecado. Somente Jesus pode nos purificar do pecado. Somente ele. Mas ninguém, só Jesus é que pode nos purificar. Amém? Então tá claro. Aí Pedro disse, né?
aproximou-se Simão e disse, Senhor, tu lava os pés a mim. Tem mais uma observação aqui, Mateus 16:13, que fala, né, de Pedro, depois você lê ali, fala de Pedro, né, que Pedro né, que teve a revelação, né, que, e tu, Pedro, que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Amém? E daqui a pouquinho, horinhas depois, ele falou assim para Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ou seja, o mesmo Pedro, né, lá na frente, que teve a revelação de quem Jesus era, daqui a pouco já estava levando ali um esbrego de Jesus, porque aí o diabo estava usando o Pedro para tirá-lo, né, tirar Jesus do propósito. Amém? Olha, Pedro estava dizendo assim, olha aqui, Pedro, chamando a parte, começou a reprovar, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá. O Pedro estava tentando aí defender Jesus, ou seja, né, uma ameaça de tirar do propósito. Ali Jesus já entendeu a mensagem, já repreendeu a Pedro, repreendeu o diabo, e aí está tudo certo. Mateus 16:13-23. Versículo 7. E eles ali conversando, Pedro e Jesus. Respondeu Jesus, o que faço, Pedro? Tu não sabe agora, mas tu vai compreender depois. Entende? Pedro, que bonitinho Jesus, né? Pedro, o que eu faço, agora tu não sabe, depois tu vai entender, Pedro. Descansa o coração. Né? Ou seja, depois da crucificação e ressurreição. Esse depois, é depois da crucificação e ressurreição. Versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Olha, Pedro, que macho que ele é. Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, Pedro, tu não tem parte comigo. Aí, né? Ou seja, Pedro se opõe, né, por considerar o comportamento de Cristo humilhante demais. Quando Jesus fala, parte comigo, tu não tem parte comigo. Ou seja, Pedro, se eu não lavar os teus pés, se eu não purificar você, né, tu não vai ter parte na herança. Né? Tu não tem parte na herança, Jesus. Ou seja, tu não vai ser abençoado eternamente. Entendeu? Então Jesus, né? Aqui está ele e Pedro conversando, ele tentando convencer Pedro. Deixa eu lavar os teus pés, querido. Amém? Deixa eu te purificar. Aí Pedro disse assim, Senhor, então tu lava não só os pés. Aí o Pedro, né? O Pedro, sendo Pedro, aí ele saiu do nada, foi por tudo. Né? Legal, ele saiu do nada, não, foi por tudo. Não, senhor, então se é assim, tu não lava só os pés, tu já lava a cabeça, lava as mãos, ou seja, me lava que eu preciso ter parte contigo nesse negócio. Entendeu? Aí Jesus disse, né? Quem já se banhou não necessita senão lavar os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, o que ele falou? Então, Pedro, não precisa. Só o pé é suficiente. Vocês já estão limpos. Né? Mas nem todos, ou seja, nem todos ele está falando de Judas. Mas nem todos, ele está falando de Judas. Amém? Ou seja, Pedro, só os pés já é suficiente. Né? Você não lavar os pés. Quanto ao mais está limpo. Né? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ou seja, os discípulos, sendo lavados por Jesus, purificados por Jesus, já estavam limpos. Menos Judas. A purificação realizada por Cristo na salvação, ela não precisa ser repetida. Aqui é interessante. Uma vez que ela tenha acontecido, a expiação está completa. Porém, essa lavação ocorre e deve ocorrer de forma constante, na medida que todo cristão luta contra o pecado da carne. Os crentes são justificados e a justiça é imputada. Aí eu botei aqui Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. O pastor vai explicar isso aí já. Sim, deveras, o apóstolo Paulo falando, né? Filipenses 3, versículo 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para ganhar, o Paulo está dizendo o seguinte, tudo que eu tinha, eu considero como refúgio. Para o quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Tudo que eu tinha, eu considero como esterco. Tudo que eu tinha.
Porque, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ou seja, eu conheci Cristo, e depois que eu conheci Cristo, tudo, depois que Cristo me purificou, tudo que eu tinha é nada. Para ganhar Cristo é ser achado por nele. E ser achado nele. Eu não tendo justiça própria que precede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Amém? Ou seja, deixa eu ver mais aqui, tem mais um detalhe. Filipenses 3, 12 e 14. Diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado para Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o que estão adiante de mim, então eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo em Deus. Ou seja, aqui o que eu quero falar é o seguinte, existe ali, né, uma interpretação, né, uma interpretação desse texto, quando ele fala, né, uma vez, digamos, uma vez lavado, uma vez sempre lavado, né? Existe uma vez salvo, sempre salvo. Existe isso. Só que aqui, essa lavação, né, ela ocorre todos os dias. Esse mantenimento da salvação é todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo fala, todos os dias, né? Como o apóstolo Paulo fala ali, o apóstolo falou, todos os dias, o apóstolo Paulo falou, por isso avançando, mas uma coisa, esquecendo as coisas para trás, ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, todos os dias há uma corrida. Todos os dias deve haver, né, essa preocupação, né, deve haver essa preocupação para para o mantenimento, né, essa preocupação para o mantenimento daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Aí eu botei uma frase de Charles Winslow que fala assim, olha só, o que é que ele fala? Talvez possamos dizer, uma vez banhado, sempre banhado, né? Considerando a luz desse texto, de João 13,6. Às vezes, João 13,10. Possamos dizer, uma vez banhado, sempre banhado. Só que o que ele fala? No entanto, a graça de Deus ela continua ao longo da vida cristã, cujos pés recebe a sujeira do mundo. Ou seja, né, toda a nossa vida cristã, os nossos pés recebem a sujeira do mundo. E durante toda a nossa vida cristã, nós devemos recorrer a Cristo para essa purificação, né? Para esse cuidado, né? Para que isso não nos suje, não nos roube a coroa. Amém? Então eu queria só trazer isso à luz, né? Para nós, assim, para a gente dar uma estudada e para a gente meditar. Porque às vezes uma interpretação, já encontramos gente aí, né, todo arrebentado, tem casa de recuperação, todo arrebentado, e o cara de boa, diz, eu já fui salvo, uma vez salvo, sempre salvo, e tu entende? Mas todo arrebentado, né, todo cheio de... Então, às vezes, né, sabe, uma compreensão, né, amém? Continuamos? Ou seja, é um processo, é dia a dia, né? Todos os dias nós temos que lutar, né, por esse lugar, né, de purificação, lutar contra o pecado e nos lavar da poeira da estrada do nosso dia a dia. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor, Jesus dizendo, né? Pois ele sabia, foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Porque Jesus sabia, né, que Judas estava ali, Judas era o traidor, então Jesus ele foi claro, nem todos estão, nem todos estáis limpos, claramente faz uma referência a Judas, né? Aí eu botei João 6,70, que diz assim, respondeu Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. João 6,70. Então, desde então, né, desde João 6, Jesus já está, né, com essa situação com Judas, sabendo quem Judas era e o que estava para acontecer.
que logo lideraria a turba que prenderia Jesus. Então, né, isso aí está lá em 18:3, João 18:3, que é onde Judas, né, era o líder, né, da turba aí de romanos que vieram prender Jesus. Continuamos, versículo 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa e perguntou: vocês compreendem o que eu vos fiz? Amém? Então Jesus parou de jantar, lavou os pés, terminou e voltou para a mesa e falou para eles: vocês compreendem o que eu fiz? Versículo 13. Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Né? Antigamente, né, esse mestre e senhor eram nomes que eram atribuídos a rabinos. Era uma forma de respeito. Né? Então chamava de mestre e senhor. Realmente eram assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e realmente vocês fazem bem, porque eu sou mestre e senhor. Né? Ou seja, eu sou um rabi, né? Sou um rabino, e vocês fazem bem, porque realmente eu sou isso. Ora, se eu sendo o Senhor, o mestre, né, eu lavei o pé de vocês, então vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém? Ou seja, né, claramente ele ensinou aos discípulos: olha, queridos, primeira coisa, como eu servi, como eu fiz, né, e isso foi a coisa mais degradante, né, eu fiz, então vocês façam também. Ou seja, imitem. Vocês não dizem que eu sou mestre, que eu sou Senhor? Sim? Então imitem. Né? Então me imitem. Façam o que eu fiz. Bom, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Trata-se aqui de uma apresentação do modelo do discípulo de Cristo. Humildade e serviço. Amém? Aí eu puxei ali Mateus, capítulo 20, versículo 26 a 28. Mateus 20, 26 a 28. Diz assim, ó: não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ali também Filipenses 2, versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo o que devia apegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, e eu tenho outra referência aqui, que é 1 Pedro, capítulo 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Diz, ó, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Amém? Ou seja, são 3 referências bíblicas, né, falando de Jesus, né, como servo. Jesus ensinando a ser humilde e servo. Vamos mais uma? Que hora que é? Já está quase já está na hora, gente. João 13:16. Em verdade, eu vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? Vamos ver o 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Ou seja, não adianta só saber, né? É necessário praticar. Né? Olha, se tu saber essas coisas, tu vai ser um bem-aventurado se tu praticar. Porque não só saber. Então ele está dizendo o seguinte, né? Vocês aprenderam? Agora pratica. Amém? Glória a Deus. E aí a gente fecha até um bloco. Né? As obras não são a base da nossa aceitação diante de Deus, mas elas são as manifestações da fé verdadeira. Glória a Deus. E assim a gente até encerra um bloco, né, de Jesus nessa parte da ceia, conversando ali com deixa o pastor
Não deu. Conversando ali com os discípulos, tendo essa conversa com Pedro e lavando os pés. E não só lavando os pés, mas trazendo entendimento, né, daquilo que Jesus estava naquele momento fazendo. Amém? Glória a Deus. Gente, nosso horário já deu. Deixa o pastor só dar uma olhadinha se eu tenho aqui. Jesus é um exemplo de humildade e serviço. O servo não é maior que o Senhor. Já falamos tudo isso. Umas coisas deixa eu ver para nós não. Simplicidade, importância especial. Não, é isso aí. Foi bem, foi claro, tá tudo aí. Show de bola. Aqui, ó, eu falei de Lucas, né? Lucas lá 22, no versículo 3 a 6, onde Lucas fala que Judas já havia recebido o dinheiro do negócio. Se quiser anotar aí depois para ver, está em Lucas, capítulo 22, versículo 3 e 6. Ali Lucas, né? Lucas já fala que o negócio ali já estava efetivado, que o Judas já estava com o dinheiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. Por hoje é isso aí. Semana que vem a gente volta nessa janta, a última ceia. Lembrando, né, que a primeira conversa de Jesus com eles foi, primeiro embate, o primeiro ensinamento, foi Jesus, né, falando para eles, falando sobre humildade e serviço. Glória a Deus. Deixa o pastor ver uma beleza. Eu até botei aqui, mas depois, terça-feira, a gente... Muito bem. Glória a Deus, queridos. Então, voltamos na terça-feira que vem. Deus abençoe aí cada um, né, em nome de Jesus. Obrigado aí por vocês estarem, né, mais um dia, né. Espero ter ajudado um pouquinho, espero ter colaborado um pouquinho, né, com essa, né, com o nosso aprendizado aí. Amém? Eu espero que, né, vocês tenham, eu possa ter ajudado, né, um pouco mais aí nesse nosso crescimento, que é tão importante, né, esse crescimento com o Senhor aí, esse aprendizado com Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, então. Fiquem na paz, no nome de Jesus. Beijo.